subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então, lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro ou desce, para que a chuva não se detenha. 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. 1 Reis 19. 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo, quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-no e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 9. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, um sussurro tranquilo e suave. 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, ungi Azael rei sobre a Síria. 16. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará; quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. 20. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, e os imolou, e, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então, se dispôs, e seguiu a Elias, e o servia. 1 Reis 21.
Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. 2. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel. 3. Que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. 4. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou o teu, e tudo o que tenho. 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. 6. Todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. 7. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe oneguei. 8. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem o consintas. 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei: meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto, agora, não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam os deuses como lhes aprouver, se o pode Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se finge como aquele que vitorioso se desfinge. 12. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois, hoje, a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. 14. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. 15. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, depois, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. 16. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. 17. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias, Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. 18. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. Espera, eu vou ver 19. aqui que eu também Saíram, agora também pois, estou. da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. 20. Espera que Eles feriram, cada um ao homem que se lhe opunha, os sírios fugiram, Então. e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. mano. 21. Saiu o rei de Israel, destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. 22. Então, o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. De Tonga é o 23. nome Os servos que do está a rei da combinação Síria de lhe um som disseram: vocal teus deuses são deuses com o dos som montes, por isso, foram sim, mais vocal. fortes do que nós, mas É- pelejemos contra eles em planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. 24. E Tongo Faze, é uma pois, vogal, isto, são vogais. tira os reis, É cada um do funil, seu lugar, e leite. substitui-os por capitães. 25. E eu forma a- outro exército igual e inúmero ao que Sim. perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, por certo, seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim fez. 26. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. 27. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. 28.
chegou um homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 29. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé 30. Os restantes fugiram para Seca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. 31. Então, lhe disseram os seus servos: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes, ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cortas a roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. 32. Então, se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cortas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe, pois ainda vive. É meu irmão. 33. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: Vinde, trazei-mo. Então, Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. 34. Ben-Hadad disse-lhe: As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei, monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança, te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. 35. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. 36. Ele lhe disse: Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão encontrou e o matou. 37. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. 38. Então, se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. 39. Ao passar o rei, gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele ou pagarás um talento de prata. 40. Estando o teu servo culpado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. 41. Então, ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. 42. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo, em lugar do seu povo. 43. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria, um rei gentil. 1. Sucedeu, depois disto, o seguinte: Nabute, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. 2. Disse Acabe a Nabute: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. 3. Porém Nabute disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dei herança de meus pais. 4. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabute, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso teu espírito e não comes pão? 6. Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabute, o Jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dá-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. 7. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabute, o Jezreelita. 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam por Nabute. 9. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabute para a frente do povo. 10.
fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. 12. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. 13. Então, vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. 14. Então, mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. 17. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o Tefita, dizendo, 18. Dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. 19. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste, ainda por cima, tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. 20. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo quer livre, em Israel. 22. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. 23. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jesiel. 24. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 26. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. 28. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o Tefita, dizendo, 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim. Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. 1 Reis 22, 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. 2. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. 3. Disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. 4. Então, perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. 6. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse, irei a peleja contra Ramote Gileade e o deixarei de ir. Eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos. 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Milá. Disse Josafá, não fale o rei assim. 9. Então, o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Milá. 10.
O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, no meio da entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. 11. Zedequias, filho de Kenaana, fez para seus chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes cornearás os filhos até de todos consumir. 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. 15. E, vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. 17. Então, disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. 18. Então, o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro, de outra. 21. Então, saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. 24. Então, Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? 25. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. 26. Então, disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. 27. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. 28. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. 30. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel entrou na peleja. 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. 32. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente, este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. 33. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. 34. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então, disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. 35. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. 36. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército, que dizia: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. 37. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. 38. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharam-se nestas águas. 39.
aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 40. Assim, descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. 42. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba, filha de Zili. 43. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. 44. Todavia, os altos não se tiraram, neles, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. 45. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. 46. Quanto aos mais atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? 47. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. 48. Então, não havia rei em Edom, porém reinava um governador. 49. Fez Josafá navios de Tarsis, para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezim-Gibear. 50. Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. 51. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. 52.